Olá, pessoal! Ao longo do curso, a gente viu a aplicação prática da função média, que realiza aí uma média aritmética, e a gente viu também funções de soma e de contagem condicionais, né? A soma si e o conte.si. Hoje, a gente vai ver uma função que vai realizar a média se determinada condição for atendida. Então, olha essa planilha. Eu tenho aqui, né, lojas e estados, e eu quero descobrir, através desse resumo gerencial, qual a média vendida pela empresa Magazine Luiza, pela Ricardo Eletro, pelo Ponto Frio, pelas Casas Bahia. E eu quero descobrir também qual foi a média por estado. Então, eu vou ter aqui dois resumos gerenciais diferentes que vão me dar dados interessantes para a análise. Como que eu vou fazer isso? A função é igual média si. Aí ela me pede três argumentos. Primeiro é o intervalo. O que é esse intervalo? É a coluna onde estão ali as suas empresas. Por que onde estão as suas empresas? Porque o critério que você está analisando agora é uma determinada empresa. Então, vou selecionar o intervalo aqui das empresas. Vou travar aqui com F4. Para quê? Para poder arrastar essa fórmula e ele pegar aqui o critério de maneira dinâmica. Ponto e vírgula, ele me pergunta qual o critério, ou seja, dentro dessa coluna loja, você está querendo saber de quem? Ah, eu estou querendo saber da Magazine Luiza, cliquei aqui. Ponto e vírgula, eu tenho que falar para o Excel o seguinte, ó, você vai pesquisar aqui Magazine Luiza, quando você descobrir, você vai realizar a média de qual coluna? Aí eu vou selecionar aqui o meu intervalo de média, que é a minha coluna de faturamento. F4 para travar também para poder arrastar. Fechei. Então, o que ele fez aqui na verdade? Vamos colocar aqui em formato contábil, arrastar para poder visualizar direitinho. Ele varreu a planilha toda e a cada ocorrência daquele critério que a gente especificou, por exemplo, aqui em Magazine Luiza, ele realizava a soma e depois dividia pela quantidade de ocorrências, ou seja, uma média aritmética ali simples. E foi descoberto que a média de vendas da Magazine Luiza, independente ali do estado, é de R$ 1.616.083,75. E aí os outros valores também. Se eu estivesse realizando a média geral, né, com todas as empresas, seria simplesmente a função média e seleciono aqui todo o meu intervalo. Apareceu ali que foi uma média de 1.439.000 e alguma coisa. Então, você poderia comparar, por exemplo, se determinada empresa está vendendo acima ou abaixo da média geral em comparação com os seus ali concorrentes. Para aplicar a mesma fórmula aqui, só que comparando por estado, eu vou seguir a mesma lógica. Igual média si, seleciono um intervalo, só que agora é o intervalo dos estados. Por quê? Porque o meu critério agora vai estar relacionado com os estados. Travei com F4, ponto e vírgula, indico qual estado que eu quero. E aí o meu primeiro estado aqui é MG, né? Cliquei sobre ele, ponto e vírgula, qual a coluna que ele vai somar, para depois tirar a média, né? Então, vai somar os valores aqui dos estados, conta a quantidade de ocorrências, é assim que funciona a média aritmética simples. Então, qual que é a coluna que ele vai considerar para fazer a média? Selecionei aqui a minha coluna de faturamento. F4 para travar também, fechei. Vou colocar aqui também símbolozinho contábil, arrastar aqui para poder visualizar. E aí eu tenho as médias de vendas por estado, ou seja, ele fez a média independente da empresa, ele considerou agora os estados. Então, ele fez a média disso aqui, ó. Pegou Minas Gerais, Magazine Luiza, Minas Gerais, Ricardo Eletro, Minas Gerais, Ponto Frio, Minas Gerais, Casas Bahia. E é legal que se você observar aqui no resuminho do próprio Excel, ele te mostra ali o valor exatamente igual ao valor que ele trouxe aqui no resumo gerencial, só que eu não preciso ficar selecionando isso toda hora, né? Quero descobrir a média, vou ficar selecionando toda hora. Não tem sentido. Então, aqui a gente já trouxe esse resumo gerencial. E vou colocar aqui a média geral também, que vai me permitir comparar, por exemplo, se determinado estado está acima ou abaixo da média geral. É claro que o valor aqui vai ficar igualzinho, né, o da empresa, porque eu estou fazendo a média de todo mundo. Um abraço, até a próxima.